Se você é empreendedor, fundador de uma startup e está buscando investimentos, independente do estágio onde você estiver, você deveria se preocupar com o processo de flipagem. Se você não sabe o que é flipagem, fica nesse vídeo que a gente vai te explicar o que é isso e vamos te dar 5 dicas, 5 passos fundamentais para que você possa fazer esse processo de modo adequado. O meu nome é Lucas Mantovani, eu sou o cofundador aqui da Safe, sou advogado de startups, e o processo de flipagem, apesar de ser desconsiderado pela grande maioria dos empreendedores em early stage, deveria ser sim um ponto de preocupação para a sua startup desde o início. Se você busca ou quer captar investimentos, é interessante que você comece a olhar o longo prazo da empresa e se há interesse eventual em expandir a tua empresa ou para um mercado internacional ou mesmo abrir uma entidade jurídica fora do Brasil para atrair investimentos internacionais. E é justamente aí que entra o que a gente chama de processo de flipagem. O processo de flipagem nada mais é do que esse movimento que é feito pelas empresas que estão sediadas aqui no Brasil, são empresas brasileiras, que abrem ou inauguram, ou, enfim, constituem uma entidade jurídica fora do Brasil, geralmente em Delaware ou nas Ilhas Cayman, para atrair investimento do exterior, atrair investimento internacional. Por que isso é vantajoso para o investidor? Em geral, o investidor americano, o investidor internacional, ele está mais interessado em buscar ambientes onde ele possa investir em empresas com alguma segurança jurídica. E esses países, esses lugares, geralmente favorecem os investimentos justamente por ter uma estrutura legal um pouco mais transparente, mais clara e até mais flexível. Mas para a empresa, muito mais do que simplesmente atrair investimento internacional, o processo de flipagem ele é importante para você buscar, de repente, benefícios fiscais, buscar algum tipo de ambiente mais favorável para a sua empresa se desenvolver e, eventualmente, até buscar uma expansão internacional. Se você quer atender o mercado fora do Brasil, é importante que você tenha entidades jurídicas, tenha uma empresa fora do Brasil. Até porque existem obstáculos ali de direito internacional que podem se tornar um problema para você. Então é muito comum que as empresas aqui no Brasil acabem buscando este mecanismo de flipagem para alçar novos voos, para poder realmente atrair investimento internacional ou buscar esses benefícios que ter uma empresa fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, em Delaware, por exemplo, vão trazer. O mais comum é realmente uma abertura em Delaware ou em Cayman para você fazer esse processo ali, que é, na verdade, você cria uma entidade jurídica quase que fictícia, né? Basicamente para você realmente ter essa estrutura lá fora, poder atrair esse investimento e evitar os custos operacionais que é trazer esse recurso para dentro do Brasil. E agora a gente vai falar sobre os 5 passos que eu mencionei lá no início. Dentro da estrutura de flipagem, você como fundador da empresa precisa olhar esse processo de antemão e se preparar para ele. E o primeiro passo que você deve tomar, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é comunique-se com os investidores. É importante que você, no processo de captação de investimentos, seja em early stage, seja num processo mais de tração, você se mantenha em contato constante com os investidores da sua empresa. Por que isso é importante? Porque o processo de flipagem ele vai gerar transtornos do ponto de vista de gestão de cap table, gestão de participação societária. Se você tem contratos de investimento aqui no Brasil, geralmente o mais utilizado é o mútuo conversível, quando você for captar investimentos lá fora, você não vai usar esse tipo de contrato. Lá o mais comum é a utilização do SAFE, né, que é o Simple Agreement for Future Equity. Inclusive temos vídeos aqui no nosso canal sobre este contrato. E sendo um contrato diferente do mútuo conversível, até a natureza jurídica dele é um pouco diferente, você pode ter alguma dor de cabeça se você não se preparar dentro dos contratos de investimento aqui no Brasil para o processo de flipagem. Até recentemente a gente teve um novo modelo de contrato aí que foi proposto pela Latitude, que propõe justamente já a inserção de uma cláusula dentro do contrato de investimento que pré-autoriza, ou seja, o investidor quando assina aquele contrato, ele pré-autoriza que a empresa possa fazer a cessão daquele contrato de mútuo para uma outra entidade jurídica, que seria no caso uma entidade jurídica lá fora do Brasil, seria nos Estados Unidos. Então você precisa se preocupar com isso desde o início e manter essa comunicação constante com os investidores, especialmente aqui no Brasil, os primeiros investidores, para que eles entendam que esse movimento é um movimento importante para o crescimento da empresa e você não venha criar algum tipo de desalinhamento ali ou até um mal-estar em relação a esses investidores que confiaram no seu projeto. O segundo passo, que é muito importante que você considere dentro dessa estrutura de flipagem, é o tratamento que você vai dar para os contratos de investimento. Como eu mencionei antes,
Se você utiliza mútuo conversível aqui no Brasil, lá fora você vai utilizar outros instrumentos jurídicos. E se você já tem captações, seja no Brasil, seja lá fora, com instrumentos jurídicos diferentes, é importante que você, no processo de flipagem, procure entender o que você vai fazer com esses contratos. Em alguns casos, a gente até recomenda que você pegue esses contratos de investimento que você utilizou aqui no Brasil e faça a conversão desse investimento em ações da empresa lá na empresa fora do Brasil, no offshore. Se você vai utilizar ali uma entidade jurídica em Delaware, por exemplo, você abre essa entidade lá, uma C Corp, por exemplo, e você pega esses mútuos, esses títulos de conversibilidade que você assinou aqui no Brasil, esses contratos de investimento, e ao invés de ficar segurando eles no seu cap table ali durante vários anos, você já efetivamente converte eles e transforma eles em ações. É como se você considerasse o processo de flipagem como um evento de liquidez, que dá direito ao investidor de fazer a conversão. Claro, isso tem que ser conversado com os investidores, mas pode ser um movimento interessante para você diminuir um pouco essa complexidade de fazer uma gestão de cap table com instrumentos diferentes, em locais diferentes. Então é importante você já efetivamente converter. Em outros casos não, em outros casos vai ser interessante você manter esses títulos, de repente mudar a natureza deles, fazer um aditivo para ajustar algum detalhe, mas para tudo isso é importante ter o acompanhamento jurídico, né? Inclusive aqui na Safe nós somos especialistas nisso. Se você não conhece a Safe ainda, recomendo que você clique no link aqui embaixo para você poder acessar o nosso site, solicite uma reunião com os nossos consultores ali para entender um pouquinho a tua necessidade e ver como a gente pode te ajudar nesse processo, tanto de captação quanto de flipagem. O terceiro passo que você deve considerar nesse processo de flipagem é uma eventual necessidade de renegociar contratos. Isso pode acontecer. Muitas vezes, como eu disse, os empreendedores, os fundadores, eles acabam não dando atenção para essa possibilidade futura de flipagem, acabam contraindo obrigações em contratos de investimento, contratos com conselheiros, contratos com stakeholders de um modo geral, que às vezes até impedem o processo de flipagem. Existem algumas cláusulas aí que podem, por exemplo, exigir que você peça uma autorização para o investidor para fazer a flipagem. Então é importante que você eventualmente faça esse ajuste e negocie esses contratos. Se você identificar, por exemplo, que tem um contrato que é prejudicial para o processo de flipagem, você pode, de repente, conversar com aquele investidor, renegociar, mostrar para ele que esse processo de abertura de uma entidade jurídica fora do Brasil é um movimento importante para o crescimento da empresa, é um movimento importante para atrair capital internacional e muitas vezes os próprios investidores, especialmente investidores mais acostumados ao mercado de venture capital, eles vão entender isso, naturalmente até porque estão habituados, eles até às vezes estimulam que isso aconteça. É claro, o processo tem que acontecer no momento adequado, mas você pode também ter essa possibilidade de renegociar contratos, é uma abertura que você precisa ter com os seus investidores e com todo mundo ali que você contraiu obrigações aqui no Brasil e que eventualmente envolvem participação societária. É muito importante lembrar que a flipagem, ela é naturalmente a criação de uma nova empresa. Só que essa nova empresa, apesar de não ser a mesma que está no Brasil, ela faz parte de um todo que é único. E os seus investidores no Brasil, eles não vão ficar muito felizes se você simplesmente abrir uma empresa lá fora e mantê-los fora deste novo projeto, dessa nova empresa, né? Porque faz parte do todo. Por isso que essa comunicação é tão importante e por isso que, eventualmente, pode ser necessário renegociar contratos e, para isso, naturalmente, você tem que ter uma comunicação muito transparente com todos os investidores do seu projeto, tá? Mas é um passo que você pode utilizar também dentro desse processo de flipagem. O quarto passo é muito importante nesse processo, como eu mencionei, flipagem tem tudo a ver com participação societária. É fundamental que você mantenha o seu cap table, a gestão de participação acionária, societária, a gestão de participações na sua empresa atualizado. Você não pode correr o risco de eventualmente fazer uma mudança tão drástica como essa, tão eventualmente até complexa, sem que você mantenha o seu cap table atualizado. É importante que tudo esteja no seu controle, que você saiba exatamente as participações que você tem que ceder, como você vai diluir essas participações, quais são os contratos que você vai converter e quando você vai fazer a conversão deles. Então é importante que você mantenha o seu cap table atualizado e mais do que simplesmente dar essa dica para vocês, eu vou dar uma recomendação. A Safe desenvolveu uma plataforma de gestão de cap table, que é o Safe Hero. Você pode contratar o Safe Hero e utilizar a nossa plataforma para fazer a gestão. É uma gestão super simplificada, a gente buscou criar uma experiência ali mais simples, mais objetiva, mais direta para você simplesmente cadastrar essas participações que você está cedendo e monitorar, acompanhar essa gestão de cap table diretamente numa plataforma que te mostra isso de forma visual. Então, mais uma vez, dá uma olhadinha nos links aqui da descrição, a gente tem link também
para o Safe Hero. Conheça a ferramenta de gestão e caso você não queira contratar uma ferramenta como o Safe Hero, você pode utilizar uma planilha. É muito importante que você faça a gestão de cap table, especialmente no momento como esse de flipagem, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais o que é gestão de cap table, mais uma vez temos vídeos aqui no nosso canal sobre gestão de cap table. Tem mais de um vídeo sobre isso aqui. Então eu recomendo que você assista e acompanhe este conteúdo também. Antes de ir para o nosso quinto passo, eu quero lembrar vocês que algo muito importante também nesse processo de flipagem é deixar o seu... Vou repetir essa última etapa. E antes de falar nosso último passo aqui, o quinto passo nesse processo de flipagem, existe um pré-passo ali, eu vou fazer uma menção honrosa, que é justamente o de deixar o seu like no nosso vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se ele está sendo esclarecedor para você, se ele entrou num momento importante da tua jornada como empreendedor, eu recomendo que você deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito, isso leva o nosso vídeo para cada vez mais pessoas. Isso faz com que o nosso canal possa crescer e a gente possa dedicar tempo para produzir conteúdo aqui para vocês e trazer informação de verdade para você que é fundador de empresas e startups, numa dinâmica sem juridiquês, sem complexidade. A gente quer realmente simplificar esse processo para vocês aqui através da comunicação transparente e, obviamente, muito funcional para você aplicar efetivamente na tua empresa. Então deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, vai ser muito importante e é um passo importante para a flipagem. Por último, pessoal, o quinto passo, que também é fundamental, é importante, é fundamental, assim, você não pode fazer um processo de flipagem sem considerar os impactos regulatórios disso. Cada país tem uma legislação diferente. Você que vai aí abrir a tua empresa fora do Brasil, é importante que você observe a legislação específica desse país. Se você vai para Delaware, por exemplo, ou para Cayman, ou até para um país europeu ali, sei lá, Estônia, é importante que você observe o que esses países dizem a respeito de entidades como offshore, ou mesmo como empresas, né? Você vai abrir uma empresa efetivamente. Existem regras, leis específicas que você tem que seguir. Então, obrigações que muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem, lá você vai ter e vice-versa. Tem muita coisa aqui no Brasil a gente tem que fazer e lá você não precisa. Então é importante que você consulte antes a jurisdição onde você vai abrir a tua empresa, quais são os impactos regulatórios disso para o seu negócio. Até para você não fazer um movimento ali prematuro que vai te gerar custo, vai te tomar tempo, energia e de repente pode ser prejudicial para a tua empresa, pode ser um obstáculo para você. Então a última etapa desse processo de flipagem que é fundamental para qualquer empresa que vai fazer esse movimento é observar e fazer uma análise de impacto regulatório dentro do país onde você vai abrir a sua entidade jurídica. Esses são os 5 passos, pessoal, que a gente queria deixar aqui para vocês, para esse processo de flipagem ser suave, ser saudável e para você não prejudicar a tua empresa, tá? Se você tem uma startup, uma empresa de tecnologia, se você de repente tem uma empresa digital, nem é uma empresa tão inovadora, mas é uma empresa que tem esse pezinho no digital, nós temos aqui na Safe várias soluções jurídicas e até mesmo contábeis para te ajudar a cuidar da tua empresa. Aqui a gente atende empresas de vários perfis diferenciados. Temos uma solução totalmente online, com uma equipe especializada disponível para te ajudar, tanto na parte contábil quanto na parte jurídica. Então, clica nos links aqui embaixo para poder falar com o nosso time, agendar uma reunião e conhecer um pouco mais as nossas soluções. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência e a gente se vê no nosso próximo vídeo.